Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui dar sequência às nossas aulas, né? Hoje nós vamos falar sobre Era Napoleônica e o Congresso de Viena. Então nós estamos aí iniciando um novo capítulo, tá ok? Bom, a gente já tinha visto na aula anterior, né, fechando o conteúdo de Revolução Francesa, que após várias tentativas de golpe dos monarquistas, e nós estamos falando aí do último período da Revolução Francesa, que é a fase do diretório, não é? E em meio ao receio da alta burguesia, então a gente viu aí várias tentativas de golpe da parte dos monarquistas, né, na fase do diretório, o receio da alta burguesia de que houvesse um avanço popular e que os jacobinos retornassem ao poder, né? Então essa burguesia estava interessada em organizar um governo que lhe garantisse paz, ordem e estabilidade, para que pudesse, enfim, concretizar o seu projeto de construção de um Estado liberal, tá bom? Então, esta burguesia interessada com estes objetivos, com estes fins, articula um golpe de Estado, né? E este golpe de Estado substitui, põe fim ao governo do Diretório. Então, aí, em 9 de novembro de 1799, o 18 do mês de Brumário, né, que é o calendário da Revolução, consumava-se esse golpe da burguesia, né, com a instituição de uma nova forma de governo. Que forma de governo é essa, professor? Bom, o consulado. E aí, com Napoleão Bonaparte sendo conduzido ao poder, né? Então vale a gente perguntar quem era Napoleão, quem é essa figura que surge aí ao final do diretório e no início do consulado, não é? Bom, Napoleão, né, nascido na Córcega, é um general, né, tornou-se general do exército francês aos 24 anos. Aos 30 anos tornou-se cônsul, nessa primeira fase aí chamada consulado, e aos 35 anos tornou-se imperador francês, tá bom? Então vamos pensar aqui uma trajetória de Napoleão, vamos traçar a trajetória de Napoleão Bonaparte, né? Militar, estadista, escritor e defensor dos ideais revolucionários. Napoleão aderiu ao movimento revolucionário da França quando ainda era tenente, né? E ao longo aí da Revolução, comandou importantes batalhas contra as forças estrangeiras, né? Das chamadas coligações, né? Que os países que lutaram contra a França, tentaram invadir a França para frear o processo revolucionário, certo? Então, Napoleão liderou em 1795 também a resistência contra um golpe dos monarquistas, né? E no período da Convenção Nacional. São as fases anteriores que a gente já viu, tá? Sob sob o comando de Napoleão, o exército francês saíra vitorioso em várias batalhas, tá? Então, você tem o talento, a popularidade e as convicções de Napoleão o credenciaram para assumir o papel de condutor do processo revolucionário em favor da alta burguesia, tá bom? E do campesinato. Por quê? Porque estes foram os grandes atores sociais da Revolução desde 1789, a burguesia e o campesinato, tá bom? Então, Napoleão vai assumir o poder, tem esse papel que é de conduzir o processo revolucionário, né, em favor da burguesia e do campesinato, porque estes são os atores sociais do movimento revolucionário de 1789, né? Estamos falando aí da Revolução Francesa. Bom, o golpe de 18 Brumário, né? O golpe de 18 Brumário, ele dá início a essa fase na história francesa chamada de Era Napoleônica. Tá? Primeiro, por meio deste golpe, Napoleão assume o governo da França com a missão de consolidar internamente a revolução. No plano externo, qual que era a missão
de Napoleão Bonaparte, né, era tornar a França uma potência capaz de dominar toda a Europa. Então, esta era a ambição de Napoleão, né. Napoleão estimulou a expansão da burguesia francesa, né, desse modo contribuiu para difundir os ideais da Revolução Francesa para os demais países europeus, tá, destroçando dinastias, introduzindo legislação liberal e promovendo a tolerância religiosa. Por fim, a chamada Era Napoleônica estendeu-se do golpe de 18 Brumário, de 1799, à segunda queda de Napoleão Bonaparte, em 1815. Tá? E aí, a Era Napoleônica é um longo período da história francesa e ele é dividido em três etapas, né? Quais são essas etapas, professor? E aí nós iremos ver cada uma dessas etapas, não nessa nossa videoaula de hoje, tá? Essa é uma videoaula introdutória, uma videoaula dando um contexto geral sobre o conteúdo, e nós iremos ver, assim como nós fizemos com a Revolução Francesa, cada uma dessas fases referentes à Era Napoleônica nas nossas aulas online e discutir ponto a ponto, tá? Então, esse período chamado de Era Napoleônica, ele é dividido em três etapas, tá bom? A primeira, o consulado, né, de 1799 a 1804. A segunda, que é a fase do Império, tá, que vai de 1804 a 1814, quando Napoleão abdica do poder, perde o poder a primeira vez, e, né, o governo dos 100 dias, de março a junho de 1815, que é quando Napoleão reassume o poder, mas é novamente derrotado em 1815, e aí você tem fim à chamada Era Napoleônica, né? Então, essa são as fases, né, da Era Napoleônica, desse período da história francesa, no qual Napoleão estará no poder. Bom, por hoje faremos apenas esta contextualização do conteúdo, né? Para a nossa próxima aula, todos devem ler e fichar o capítulo completo, certo? Assim nós teremos condições de discutir nas nossas próximas aulas a fundo, né, cada uma dessas três etapas deste conteúdo, Era Napoleônica, ok? Então, abraços, meninos, até daqui a pouco, e façam o que foi pedido, né? Leiam todo o capítulo, fichem. Detalhe, este fichamento ele deve ser enviado para o meu e-mail, né, para que eu possa utilizá-lo enquanto atividade avaliativa, tá ok? Então, obrigado, abraços, até daqui a pouco.